Bate-bola com Gustavo Doria Filho. Olá, mais um bate-bola com Gustavo Doria Filho. Hoje é um dia muito especial. Ernesto Tizurunic, meu amigo, um guerreiro do seguro. Muito bom estar com você aqui, Ernesto. Prazer é meu, Gustavo. Guerreiro para guerreiro, porque eu vi a sua luta começar, né? E vi aonde você conseguiu chegar. O que é que inspirou você numa indústria que até outro dia vivia da legislação da década de 60 a se predispor a fazer uma lei do contrato de seguro? Então, a história é um pouco longa, né? Eu comecei a minha vida profissional indo criar o departamento jurídico de uma companhia de seguros que tinha companhia de seguros da sua terra, Aliança da Bahia, né? E a Aliança da Bahia era a seguradora líder do seguro de Itaipu, que era o maior programa de seguros do Brasil, né? E era uma circunstância muito interessante, porque no mundo em que as concepções eram formalistas, eram demasiado estritas, né? A Aliança era um celeiro de oportunidades. Primeiro, nós tínhamos a maior apólice de seguros, com maior volume de garantia e também a maior diversidade de coberturas, protegida por um seguro que não tinha sequer apólice. E eu pude participar da redação desse primeiro documento. Ao mesmo tempo, a Aliança da Bahia prestava serviço naquela época para a COSESP, Companhia de Seguros do Estado de São Paulo. E eu fazia os contratos. Para que ela prestava serviço? De emissão de apólice. Ou seja, uma seguradora prestava serviço de emissão de apólice para outra seguradora. E por que a COSESP contratava a Aliança? Porque a Aliança tinha lá um time que fazia as coisas com celeridade, a COSESP não tinha. Mas por que ela precisava de emitir apólice em outra seguradora? Porque naquela época pouco valor se dava para o documento. O documento, muitas vezes, não era recebido sequer pelo segurado e o seguro ainda assim funcionava. Mais uma prova da consensualidade nos contratos de seguro. Além disso, a COSESP era chamada, no ano seguinte ao vencimento dos contratos de seguro, a dar a cópia da apólice para que o contador do segurado pudesse fazer a declaração de imposto de renda e levar o devido lançamento daquilo. Então, de repente, tinha uma demanda muito grande, ela falou, não tenho como emitir essas apólices do ano passado, contratava a Aliança e a gente emitia, né? Isso eram provas magníficas de que nós estamos diante de um contrato consensual. Ao mesmo tempo, se ouvia no discurso, um discurso no mercado, dizendo que os contratos seguros eram contratos solenes ou contratos formais. Havia artigos publicados nesse sentido, as pessoas acreditavam que era assim, né? Então havia muita distância entre a prática dos seguros e a teoria do seguro. E também entre aquilo que o mercado fazia e o que estava no Código Civil. O que aconteceu no Brasil foi uma coisa muito particular e acho que as pessoas hoje, ainda hoje, não se deram conta disso, não levam isso em conta para olhar para a lei de contrato de seguro que foi aprovada agora, mas é muito importante que se dê. Então, ainda nos anos 80, o GAT, no GAT, nas rodadas Uruguai, salvo engano em 85, o Brasil promete a abertura do mercado financeiro e de resseguro para o mercado internacional. Isso significaria a quebra do monopólio do IRB. O IRB, então, era uma empresa muito poderosa, que prestava serviços extraordinários, excelentes para o país, que fazia, inclusive, uma referência na América Latina de qualidade de clausulados e que, ao mesmo tempo, sempre esteve no azul. Acontece que, quando começa a se prometer a quebra do monopólio, o IRB começa a se desorganizar. Não tarda muito
o IRB vai ter planos de demissão voluntária, os seus melhores quadros vão migrar para fazer outras atividades no setor privado ou público, e ele começa a perder os seus principais quadros e, ao mesmo tempo, ele perde a sua característica de instrumento de Estado com intervenção proativa na economia. Ele começa a mimetizar as próprias seguradoras. E o que acontece nesse momento? Começam a chegar apólices de seguro completamente diferentes daquelas que nós estávamos acostumados a ter, com qualidade piorada, ou seja, os textos menos claros e as coberturas mais restritivas, começa a ter problemas de subscrição. Bate-bola com Gustavo Doria Filho.